Sani, bom dia. Então, fala um pouquinho sobre você e já entra no assunto da hipnoterapia. Vamos lá. Bom dia. Bom, primeiro agradecer, né, Andrezão, mais uma vez agradecer a você aí por essa oportunidade de estar aí para falar para as pessoas, agradecer o convite. Como você disse aí, parceiraço, irmão, a gente sempre está aí dividindo conhecimento, somando em atitude, em posicionamento, e agradecer mais uma vez por estar aqui e poder falar, né? Falar sobre hipnose, sobre essa ferramenta incrível que foi me apresentada por você, né? Então, e hoje praticamente é o que a gente vive, né? Trabalha e respira. E como você sabe, talvez as pessoas sabem, a gente fez uma transição, né? Fizemos uma transição aí de carreira e a hipnose tem sido uma ferramenta para ajudar pessoas e para ajudar a gente também, né? Eu acho que de uma forma ou de outra a gente acabou acrescentando ainda mais coisas, né? Fomos buscar conhecimento para poder, né? Para poder passar conhecimento, a gente também foi buscar e a gente está buscando diariamente. Eu separei algumas questões aqui, né, sobre a hipnose, sobre a hipnoterapia, né? Então, quando a gente pensou em fazer qual que seria o tema, né? E a gente falou sobre trauma, medo, fobia. Já são 3 anos, vai entrar no quarto, tá entrando no quarto ano, né? Tratar pessoas. Minha primeira pessoa que eu tratei foi logo lá em 2017. E era um caso de uma mulher que passava por uma ansiedade excessiva, né? Na realidade, ela tinha momentos de ansiedade que viravam crises de pânico, né? Então, foi o primeiro caso e, assim, quando termina, foi incrível. E depois, é claro, vieram outros que eu até separei aqui, né? Pessoas com problemas de arrancar fios de cabelo. Eu atendi pessoas com medos de animais, né? Principalmente tive uma mulher que tratou medo de gato. E tem talvez pessoas falando, nossa, mas né, medo de gato, né? Um bichinho tão inofensivo, tal. Como tem pessoas que têm medo de cachorro, né? Então, também. Tratei pessoas com problemas de medos de lugares fechados, né? Então, ela tinha um problema dela, era o elevador. Ela morava no... A sorte é que ela morava no primeiro andar, então ela subia um lance de escada, mas ela tinha problemas de lugares fechados. Tive uma que foi incrível que ela veio para pedir, ela tinha problemas para urinar. Ela não urinava em qualquer lugar, ela só urinava na casa dela. E ela ia fazer uma viagem que tinha mais de 24 horas. E ela ia ficar no avião, né, ali, e ela precisava, né, e ela conta, esse foi um caso interessante, que ela conta os momentos quando ela viajava, tipo assim, tinha todo um ritual, né, para poder pegar avião. Então, viagens muito extensas, ela ficava praticamente sem tomar líquido, sem comer de alguma forma, que algo que fosse pastoso, para poder depois viajar. E fora, né, as questões de gagueira, a fibromialgia. Ó, Especificamente essa pessoal, mulher... vocês estão vendo o tanto de cases de sucesso que ele tem? A gente tem, né? A gente relaciona vários cases, mas aí quando eu resolvi fazer essa live com o Sani, eu falei, putz, Sani, separa uns cases legais, porque a galera gosta. Nós, né, os seres humanos adoram histórias e vocês vão ver cada história legal. Então, se você quiser saber, fala assim, ó, hashtag quero saber. Se quiser saber essas histórias aqui, escreve aqui, ó, hashtag quero saber e manda o avião aqui para a galera geral, porque ele vai contar. Como que chama aquele negócio que a pessoa arranca o cabelo? É tricolama. Como que tem um nome? Tricotilomania. Tricotilomania. Então, ó, aí, ó, tá vendo? Então, pessoal, se vocês quiserem saber todas essas histórias, e ó, tem as histórias, tem perguntas, já chegou pergunta aqui, ó. Se você tiver pergunta, a própria Cintia escreveu aqui, ó. Ela teve que se segurar, ela fez ressonância e teve que se segurar porque ela tem fobia de lugar fechado. Isso aí a gente pega muito, muito, muito. Tá? Existe a fobia social que a pessoa não consegue sair, que na verdade é uma depressão, né? Fobia social, a pessoa não consegue
se relacionar, sair para a rua muitas vezes, e a gente pega muitos casos assim. Então, a gente vai, o Sani vai levar, vai conduzindo aqui, a gente vai administrando aqui as perguntas que tiverem para a gente responder aqui, além das perguntas que chegaram ontem na minha caixinha de perguntas, tá? Então, vai lá, Sanito, ó, hashtag quero saber, já chegou aí, vamos lá. Legal. Bom, então assim, tem vários casos, né, cara? Esses que eu citei aí são os que a gente lembra de cabeça, são alguns deles, são alguns até comuns, ou esses incomuns aí, que eu falei de urinar. Bom, o que a gente vai entender, né, André, e você tem com certeza falado muito sobre isso aí nas suas lives, é que o nosso cérebro, ele aprende, né? Ele aprende com um determinado trauma, né? E a gente sempre fala, né? Ninguém nasce com isso. Né? Sempre nas nossas conversas, quando a gente fala sobre, né, explicar sobre a hipnose, como ela pode ajudar, ninguém nasce gago, né? Pelo menos até que a gente saiba, né? Até a gente teve uma pessoa aí no curso que era um fonoaudiólogo, estava comentando que, né, a gagueira não tinha cura, né? E aí a gente depois mostrou cases para ele, e ele ficou encantado lá, até escutando o áudio depois. Mas é entender que a gente não nasce ansioso, a gente não nasce depressivo, a gente não nasce com dores. Então, se a gente não nasceu em algum momento da nossa vida, a gente aprendeu com isso, né? Então, as pessoas que passam por essas situações, elas aprendem de alguma forma por algum evento. E tudo, a gente fala muito que qual é a forma que o cérebro vai dar sentido para aquilo. E aí acaba realmente gerando um trauma. Então a gente fala que no momento que acontece algo, no momento que existe o trauma, os nossos sentidos, eles, na realidade, eles ficam até mais apurados naquele momento, né? E aí eles estão ali, eu sempre explico nas terapias, né, durante o processo de anamnese, entender que os nossos sentidos, eles são simplesmente sensores, né? Eles captam a informação e levam para o cérebro para ver se existe algo associado com aquilo que eu senti, um cheiro, o que eu estou vendo, o que eu estou escutando, o que eu estou, né, comendo, né, a parte gustativa. Só que quando acontece um trauma, aquilo que você está passando naquele momento, então se você, por algum motivo lá, sentiu um medo de barata, e naquele momento, sei lá, tinha um som, um cheiro, ou você viu alguma coisa, o cérebro vai, naquela mesma hora, vai pegar esse evento e vai marcar por isso. A gente fala que existe uma assinatura química, né, nesse momento, né? Eu tenho lido o livro aí do lado do Dr. Joe Dispenza, ele fala que existe uma assinatura química, que no momento que você passa por aquilo, existe uma descarga hormonal, e aí tudo que é como se fosse um registro, né, uma foto batida na hora. Puf. E aí, só que essa foto, ela não é só uma imagem, né? Então ela é cheia de emoções, sensações, e a gente vai aprender com aquilo, né? A gente vai querer, na realidade, o que o nosso cérebro vai querer fazer é nos proteger para não passar por aquilo. Só que a proteção que a gente sabe é de forma o quê? Aumentando a aceleração do coração, aumentando a ventilação. A gente vai entender que, né, hoje é a parte de fuga e luta, né? Então é proteger quanto a um perigo que ele acredita que você está passando. Só que assim, né, até no caso daquela mulher que eu comentei de urinar, para ela o que aconteceu, e a gente traz na hipnoterapia, no caso houve uma regressão né, uma das técnicas da regressão de idade. No caso da mulher que ela tinha problemas para urinar em qualquer lugar, para vocês terem uma ideia, a gente volta em um momento da vida dela que a mãe dela, eles estavam num lugar público, olha só, eles estavam num lugar público, e talvez muitos de vocês aqui, depois vão falar se sim ou se não, muitos de vocês já passaram por situações tipo, segura aí, não dá pra fazer xixi agora, segura aí porque já você faz. E a mãe dela fazia justamente isso, não segura, não pode fazer xixi aqui, não é qualquer lugar que você pode fazer xixi. É claro que, dependendo de como foi a forma que a mãe falou, a gente não sabe, né? Mas a mãe pode estar enérgica naquele momento, a mãe é uma autoridade para aquela criança, e qual que é o sentido que o cérebro deu não pode fazer xixi. E então não faz em qualquer lugar. Tanto por isso que ela só consegue fazer xixi aonde? Na casa dela, em lugar. É claro que isso, depois de um tempo, ela comenta que isso melhorou, né? Teve lugares tipo assim, já consigo fazer xixi na casa de pessoas que ela tem, né,
segurança, confiança, normalmente parentes, né? Ela é casada, uma senhora com filhos, então na casa de filhos e tal. Mas fora isso, era impossível fazer em qualquer lugar. Quando a gente volta nesse momento, e é claro que o adulto entende, eu posso fazer xixi em qualquer lugar. Isso até talvez para algumas pessoas isso seria até ridículo, né? Pra gente é ridículo para quem não tem o problema. Você fala assim, tanto que a gente sabe que não é só, tem pessoas que têm problema até para fazer o número 2, vamos dizer assim, né? Talvez acho que até para muitas pessoas até o mais difícil. Tem pessoas que falam, não, eu só faço na minha casa, eu não faço. Mas para ela existia uma questão assim, em qualquer lugar não vai rolar. Entendeu? E ela ia fazer uma viagem, com mais de 24 horas. E quando ela resolve isso, naquele momento que a chave vira, né, que a gente fala isso, né, durante o processo de hipnose, assim, como que a gente vai saber? Ela precisava viajar. Porque ela falou assim, em lugares próximos, ela falou assim, eu consigo segurar e não tenho problema. Mas o que foi incrível, ela desceu do avião e a primeira coisa que ela fez foi me mandar uma mensagem, dizendo que ela estava felicíssima. E que ela falou assim, foi uma sensação foi uma outra forma de viajar. E por que isso, né? Eu tinha anotado aqui que acontece quando você passa por um medo, ou se, por exemplo, pessoas que têm medo de barata. Ela já entra no lugar com um foco em olhar para o chão, olhar para lugares que tem barata. Se ela vê uma coisinha que possa ser uma barata ou aparecer um ponto no chão preto, percebe? O foco dela vai estar para aquilo. Então ela falou assim, nossa, viajar sem se preocupar que eu vou ter que urinar. Você percebe? Ela não tinha mais o foco, a atenção dela eu tenho que me segurar. Não, era uma outra viagem. Olha só, que louco, né? Era uma viagem que ela podia curtir, ela podia conversar com o marido, ela podia talvez ler algo durante a viagem, não existia. Percebe? Ela tinha uma nova realidade, é o que a gente sempre fala, né? Então acaba tendo uma nova realidade. E a gente passa por... E cada um traz, talvez, de alguma forma, isso, né? Então as pessoas que têm esse problema. Pessoal, vocês estão entendendo que a pessoa... vou até Quer fazer alguma consideração aí, Andrezão? Fica à vontade. Não, a Cris tinha comentado aqui, ó, da tricotilomania, né? Aquela terapeuta capilar, a Cris é terapeuta, ela é hipnóloga também. Ela tem... E os casos iniciais que ela atendia eram emocionais, quase nunca da pele. É incrível, né? E aí a Kátia já comentou, a mãe da Kátia também assiste a live aqui, quando você falou do caso, não vai fazer xixi aqui. A Kátia já falou, mãe, que ela já deve ter passado por isso aqui. Fala aí, Emília, fala se é verdade. Marcelão. E aí, irmão, beleza? Então, mas vocês estão vendo, pessoal, os pais, muitas vezes, eles não têm a intenção de deixar traumas nas crianças. Só que naquele momento, aquela criança interpretando aquele evento, não é para fazer, segura aí, segura. Porque os pais estão falando, segura para não fazer xixi no carro, na casa de outro, sei lá, tá falando. Mas a criança, ela entende de uma forma, muitas vezes o próprio cérebro interpreta que aquilo é ruim para a criança. Então, aquele ruim, o cérebro interpretando aquilo dessa forma, se você levar para uma fase adulta, não faz sentido. Aquilo lá não é ruim. Porém, com aquela programação já daquela criança, aquela programação fica. Então, inconscientemente, o seu cérebro entende que, eu vou segurar o xixi o máximo que eu consigo, né? Eu não vou nos lugares públicos, no caso dela, não conseguia, né, fazer... Eu não sei se... tá travando? Acho que vocês estão me ouvindo, pessoal? Você travou, Sanito. Fred, os pais são os maiores hipnólogos do mundo. Porque o que acontece? Os pais têm autoridade. Tá? Isso a gente fala nos cursos de hipnose. Os pais têm autoridade. Então, tudo que eles falam se torna real para as crianças. Aquilo é real. Por mais que na fase adulta não faça sentido atualmente, mas
mas para a criança, naquele momento, foi interpretado de uma forma, de determinada forma. E aquela forma de interpretação fica... É como se fosse uma programação. É uma programação. E aquela programação fica lá. E aquela programação ficando lá, a criança ela pode trazer isso para a fase adulta, interpretando que aquilo foi algo ruim e pelo nosso instinto de sobrevivência, eu sempre falo para vocês, o nosso cérebro instintivo, ele só pensa em sobreviver hoje. Como aquilo, seus pais falaram que não era bom, provavelmente aquilo lá causa perigo de vida para você. Então, ele interpreta dessa forma de maneira inconsciente, isso para tudo, como no caso de uma claustrofobia. A pessoa não consegue entrar no elevador, por quê? Porque para o cérebro, aquilo lá é perigo para a vida da pessoa. Então ele vai fazer de tudo para colocar a pessoa naquela posição de luta ou fuga. E eu já expliquei isso para vocês. Entenderam? Ó, tem algumas perguntas aqui, eu já vou ler, tá, pessoal? As perguntas aqui repetindo, quem entrou agora, pessoal, se tiver pergunta, põe no... Você está me escutando aí, Andrezão? Tô. Tem um balãozinho com ponto de interrogação, pessoal, para quem quiser fazer pergunta, clica nesse balãozinho, tá? Não pergunta aqui no chat, porque a gente vai perder. Então, Gi, a Gi falou que é incrível saber isso tudo, porque você é uma mãe maravilhosa. A gente, se nossos pais soubessem isso, se a gente soubesse... quando minha filha está com 10 anos, eu estudo hipnose há 8, né? Os 2 primeiros anos eu não conhecia muito, mas se a gente soubesse isso, né, durante na educação dos nossos filhos, né, a gente conseguiria educá-los muito melhor. Eu perguntei porque para mim aqui está travando, por isso que eu estou perguntando, vocês estão me escutando bem? Vocês estão escutando bem o Sani? Para mim, a sua imagem está... Eu saio e entro de novo. Sua imagem tá ruim, Sani. Para mim. Tá granulada? Então, Andrezão, eu vou sair e vou entrar de novo. Segura aí. Tá. Entenderam, pessoal? Ó. Bom, agora estou aqui com vocês. Deixa o Sani voltar novamente. Tá, pessoal, aproveita para falar. Caraca, tô vendo que tem um monte de pergunta. Ó, o Roy entrou aí. Roy do áudio, você é você. Tá Van, tá aqui, ó. Tem a galera aqui tá desfocada. Então, pessoal, estão me ouvindo bem, né? Aí, então, vocês estão entendendo? Lembra que eu falo sempre para vocês? É exatamente isso. Exatamente isso. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui. Legal, as perguntas que vieram aqui, ó, legal. Deixa o Sani voltar. Ô, Roy, os seus áudios são tipo podcasts. Elton, bom dia. Então, pessoal, só para continuar aqui, a hipnoterapia, ela pode efetivamente te ajudar a lidar com seus traumas, com as suas fobias. Então, se você tem a fobia de algo, e muitas vezes, olha que caso incrível esse que o Sani contou. Muitas vezes é algo que é bobo, que é besta, mas para a criança lá significou muito. No caso da mãe pedir para a criança segurar o xixi, é bobo. Nós, atualmente, você falaria para o seu filho, você fala para o seu não vai fazer xixi no carro. Não, espera um pouquinho, estamos chegando. Espera um pouquinho. Só que para aquela criança, naquele momento, significou muito aquele esperar um pouquinho. Talvez para uma outra criança não significasse tanto. Tá? Mas para outra criança, signifique muito. E se significou muito naquele momento,
se você trouxer aquilo lá para a fase adulta, não que os seus pais tinham intenção de fazer isso, com certeza não, porque era o que eles sabiam, era o que eles faziam para educar você melhor, e mas aquilo causou um trauma na criança. Aquela foi a causa inicial. E com a hipnose a gente vai na causa inicial, por mais boba que a causa inicial seja. Faz sentido, pessoal? Escreve aqui para mim, ó. Escreve aqui que se faz sentido. Ó, o Sani já mandou a solicitação aqui. Escreve se vocês estão entendendo. Escreve se está começando. Põe o cérebrozão se você já começou a entender muitas vezes alguns comportamentos que você tem, que podem ter vindos da sua infância. Ah, e eu lembro algo, ó. Muitas vezes é algo que você não se lembra, tá? Às vezes você se lembra, será que foi por isso que eu ajo dessa forma? Mas às vezes tem algo que aconteceu muito antes, que você não consegue se lembrar. Porque com a hipnose a gente consegue, inclusive, retornar, né, na regressão. Você volta, inclusive, se for o caso, na vida intrauterina. E, logicamente, você não lembra conscientemente disso. Tá? Deixa eu chamar o Sanito de novo aqui. Importa. Aí. Beleza agora? Como que tá a minha imagem? Agora tá melhor. Vou fazer uma mudança aqui estratégica. Agora melhorou. Show. Entenderam, pessoal? Então, ó, eu já vou meter aqui perguntas, Sani, que já estão fazendo perguntas aqui, um monte, tem um monte de pergunta aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Até essa questão que você estava vendo você falar, né? Realmente as pessoas, essa senhora mesmo, ela nem imaginava que era a questão da mãe lá que tinha falado para ela, né? Era bem pequenininha. E a interpretação é aquela que ela tinha, né? Eu vi você falando de uma pessoa que tem a questão que trabalha com questões também de cabelo e tal, né? Essa da tricotilomania, ela já também faz 2 anos, cara. Era uma jovem de 18 anos. E a compulsão dela, né, para arrancar fios de cabelo, só foi percebida pela mãe quando começou a aparecer, né, falhas no cabelo. E a questão, para você ter uma ideia, o porquê que ela começou, e assim, é claro que a pessoa ela começou a bater, era uma jovem assim muito bonita, mas ela se via uma pessoa feia, ela se achava, né, que acabava não se relacionando com pessoas. A questão dela foi porque ela tinha uma prima mais velha e ela, sabe aquela questão que você quer sempre se parecer com, né? Ah, eu quero ser que nem o meu pai, ou senão eu quero ser que nem o meu irmão mais velho, eu quero ser que nem... E aí ela tinha uma prima dela mais velha que arrancava cabelo. E ela achava que aquilo era normal. Ah, se ela faz, então eu posso fazer. Então, no começo, era uma brincadeira, era uma questão de se ver igual a prima mais velha, né? E depois isso acabou virando, é claro, virando depois uma compulsão. Né? Essa é a realidade. Porque depois ela começou a dar sentido, né? Ela se sentia bem quando ela arrancava o cabelo. Né? Então, a sensação de prazer que ela tinha era, como ela se parecia, isso era o que fazia a prima mais velha. Então, a mesma coisa aconteceu para ela. Lá, então, eu quero ser que nem ela. Olha só, a mentalidade, qual foi o sentido que deu para aquilo. E aí, no caso dela, ela tinha essa questão. Quando resolve-se isso, de novo, é outra realidade. Como aquela realidade mudada daquela senhora do avião, que ela, né, pôde viajar sem se preocupar, para ela também. Ela começou a perceber que não precisava mais. Ela tinha o cabelo grande, então toda vez que é muito comum as mulheres, né, alisar o cabelo, então era naquele momento que ela era o gatilho dela, muitas vezes era quando ela alisava aquele cabelo, puxar um fiozinho de cabelo. Então você percebe? Quando ela passou a não ter mais aquilo, alisava e tal, e aí não teve mais o problema, né? Quer dizer, a gente desassociou de novo, voltamos. No caso dela, ela entender que aquilo não ela não precisava fazer mais. Tanto que eu perguntei a sua prima, né durante a terapia. Não, hoje ela não arranca mais.
ela não tem mais esse problema. Eu falei, então, e vou fazer esse entendimento também com ela. É claro que, fora isso, a gente trabalhou também a autoestima dela, falando sobre as características físicas dela, o que era importante, com aquele cabelo, né? A preocupação de ter o cabelo todo, não, né, arrancar. E aí, quando você faz essa desassociação para isso, automaticamente ela para de puxar fios de cabelo. Entenderam, pessoal? É uma nova interpretação que ela dá para a realidade dela. Se vocês... E esse, inclusive, André, foi um case que teve um outro junto com esse do irmão. Só para finalizar, e você já entra aí. O do irmão, a mãe viu isso resolvido, ela traz o outro filho, que tinha problemas de gagueira e ansiedade, depois que ele está num evento com a irmã e a irmã sofre um acidente de bicicleta. Ela tinha 12 e o irmão tinha 8. E aí o evento que acontece é assim, a irmã ia andar de bicicleta num lugar que não podia. E a amiguinha da irmã vem para o irmão e fala assim, ó, a sua irmã vai andar ali de bicicleta, mas não pode. A sua mãe não deixa. Mas a gente vai lá andar, você não conta para sua mãe? Aí ele fala, não vou contar. Ela jura que você não vai contar para sua mãe? Jura por Deus? Se você jurar em falso, alguém da sua família morre. E aí, ele, depois da terapia, contando aqui no dia, ele falou assim, mentalmente, ele falou não, e fez figuinha, né? As questões que a gente, são as nossas crenças, né? Então ele fez uma figuinha e falou na mente dele, não, eu vou contar quando chegar em casa. Minutos depois, a irmã sofre um acidente, e ele presencia o acidente, ela fica ali no chão, é chamado resgate e tudo tal. É claro que ela sobrevive, né? Tanto que ela tratei, né? Só que para a interpretação desse garoto, ele foi o culpado pelo acidente da irmã, porque ele não jurou. E aí, a partir daí, desencadeia um processo de ansiedade, um processo de insegurança, de culpa, né? Na realidade, pelo acidente ter acontecido. E aí vira questões de gagueira em alguns momentos que ele fica ansioso. De novo, tá caindo ficha aí, pessoal? Tá caindo ficha aí, ó. Põe o cérebrozão se vocês estão entendendo aí. Põe aí. A culpa, a gente... Muitas crianças, né, muitas vezes na infância, nós carregamos um peso, uma culpa. Como eu já peguei casos de fibromialgia, que existia uma culpa lá na infância. E as dores nas costas da pessoa está carregando aquela culpa, que não é da criança, mas ela vem com aquela interpretação daquele momento. Vocês estão entendendo, pessoal? Foda? Aí, ó, o cérebrozão. Foda, né, Kátia? É muito foda. Vou colocar a primeira pergunta, era da Kátia, até tirei porque você estava falando sobre outro assunto, mas esse Vai aqui, lá. ó. Muitas pessoas me perguntam isso aí também, ó. Na hipnoterapia, não sei se aparece também eu vou repetir a pergunta porque eu não sei se no vídeo, quando eu coloco no IGTV ou mesmo quando for colocar lá no YouTube, se aparece a pergunta. Então a pergunta é a seguinte, como na hipnoterapia, na regressão, chega na origem, temos visão e vamos falando? Você vê isso, Sam? Legal. Até uma questão de, né, ontem lá a gente vendo as pessoas, essa visão aí, as pessoas acham que tem uma visão além do alcance, né, quando estão em hipnose. Bom, vamos entender. Quando você está nesse estado hipnótico, entender que você fica ali num estado de foco e concentração e você traz lembranças. Você está tão ali focado lá nesse estado que parece que você está vendo. Eu sempre explico para as pessoas, né? Ver é isso que está acontecendo agora aqui com a gente. Né? O nosso globo ocular capta a imagem, leva lá para a parte do cérebro, ali do occipital, para transformar em imagem, e isso é o que a gente vê. Isso é ver. Se você fechar os olhos agora, a única coisa que você vai ver é um cinza, ou um preto, ou um branco, ou um cinza mais claro, mais escuro, porque quando você está de olhos fechados é isso que acontece. Só que quando você traz uma lembrança, se eu pedisse para algum de vocês agora, quem tem filhos ou parentes, pensa no seu filho agora, que roupa que ele está vestindo, ou pensa na sua esposa, pensa no seu irmão. Todos vocês que fizessem esse exercício agora,
e eu trazer uma imagem, uma lembrança da pessoa com uma roupa, com a característica dela, e você não precisou fechar os olhos para trazer essa lembrança, essa imagem dessa pessoa na sua mente. Na hipnose é a mesma coisa, só que lá você está tão concentrado nesse estado, tão focado, com os olhos fechados, que essas imaginações, essas lembranças, elas ficam como se você estivesse vendo mesmo, né, com seus olhos. Mas é entender que é uma imagem que vai se formar mentalmente. Por isso que algumas pessoas, quando passam pelo processo, mas não conseguem resolver, é porque elas ficam acreditando que vão ver como se elas estivessem vendo agora, que a gente aqui no celular aqui, tá? Então é isso. Como que a gente chega lá? Pode continuar, pode continuar. Como que a gente, né, como que a regressão vai lá na origem? Bom, a técnica, então vamos de novo falar sobre a técnica você tem, quando você está em hipnose, a gente vai fazer com que você resgate no momento, lembrar. Imagina quem tem medo de barata aqui agora. Não quero fazer ninguém passar por nenhum problema aí durante essa live, mas é entender. Para quem tem medo de alguma coisa, se você perguntar, imagina que agora tem uma barata. Na mesma hora, o seu corpo vai disparar o sistema de luta e fuga. Então existe algo associado a isso. Vem uma sensação ruim, né? A gente fala que é a emoção, né? O sentimento. Então, quando você está em hipnose, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai fazer você trazer isso. E aí a gente vai fazer com que você vá... Aí de novo, em hipnose, é fazer o seu cérebro, né? A interpretação dele, buscar em que momento essa mesma sensação que você está sentindo agora aconteceu. E aí, quando você faz isso, por estar em hipnose, por estar num estado, né, de foco e concentração ali, né, naquele momento, é por isso que fala, é mais fácil você resgatar uma lembrança. É mais fácil você resgatar um pensamento. Nossa, lembra que eu disse que os nossos sentidos, eles captam a informação no evento? Então, o que o cérebro vai fazer? É fazer essa busca e aí você chega lá naquele momento. Às vezes a gente para em determinados momentos que também foram iguais. Passaram por outros eventos durante a vida que são assemelhados àquela mesma emoção. Talvez ali é um evento que foi reforçado o inicial. E aí quando você volta ali naquele momento, é onde a pessoa começa então do nada a trazer uma lembrança. Por quê? Porque ela consegue resgatar mais facilmente. O cérebro está mais... A gente percebe, o André explica muito sobre isso, a gente tem distrações. Quando você está em hipnose, você não tem mais as distrações. Você não tem que pensar em outras coisas, a não ser naquilo que está ali naquele momento. Então fica mais fácil de você voltar em alguma lembrança de um evento da sua vida que você passou por aquilo. E aí é onde você traz justamente a emoção ali e traz o evento. E aí é claro que vai ter toda a técnica para desassociar isso, para ressignificar aquele evento. Ninguém esquece, né? O André, eu vejo ele falando, ninguém esquece as coisas, não. A gente vai dar uma nova interpretação para aquele evento. No caso da senhora, olha, entende que hoje, né? Você sabe que hoje não é um problema, você tem que segurar, mas você pode fazer em qualquer lugar. Então, conversa com essa criancinha, com essa menininha que está aí, explica para ela que a mamãe está falando daquele jeito pro bem dela, que ela só precisa aguardar um minutinho e quando chegar em algum lugar vai fazer o xixi. E que você pode fazer xixi em outros lugares. Ela só está desse jeito, por quê? Porque o local aqui não é bom, né? Questões de higiene e tal, pode pegar alguma doença e tal, né? Claro que nessa explicação a pessoa vai falar da palavra, ela vai falar do jeito que ela sabe que ela vai entender, que a criancinha dela interna vai entender. E aí existe aquela desassociação daquele evento. E a gente dá ferramentas para ela potencializar essa desassociação. Show de bola. Pessoal, o pessoal que está fazendo pergunta aqui, manda pergunta no balãozinho, porque depois eu vou tirar um print do balãozinho, que não vai dar para ter um monte de pergunta aqui no balãozinho, não vai dar para responder tudo. Então, como não dá para responder tudo, eu vou tirar um print desse balãozinho, não sei se fica comigo, por isso que eu vou dar print, eu não entendo muito dessa tecnologia, eu vou dar um print aqui e aí o Sunny ou eu mando as perguntas para ele vai respondendo, eu vou respondendo para vocês, entendeu? Se fica aqui no chat, aqui vai perder essa pergunta, a gente não vai conseguir responder, tá bom, pessoal? Vou aproveitar você, a Margarete, o pessoal que está fazendo pergunta aqui no chat,
clica no balãozinho aqui, que eu vou tirar um print lá. E as perguntas que estão no balãozinho, se não der tempo de responder hoje, a gente vai responder depois. Né? Que nem a Sônia falou, não tem lembrança de situação difícil. A situação não precisa ser difícil e às vezes você não lembra mesmo, Sônia, conscientemente, tá? E a situação, como nós dissemos, como o Sônia falou aí, no caso da mulher que segurou o filho para fazer xixi ou a filha, não precisa ser difícil, não precisa ser traumática para a criança entender que aquilo foi ruim, entendeu? Mas manda aqui nas perguntinhas aqui, ó. Explicação show mesmo. Deixa eu... Puta, caraca. Ó, deixa eu pegar um aqui, ó. Ó, pronto, isso aí, ó. Trata a depressão? Vamos lá. Só para finalizar aquela lá, perguntaram se a pessoa vai falando. Não, então, tá? Sem te interferir, Sani, para resumir, né, Kátia, aquela resposta. Você não precisa ver a imagem. Não, você não precisa ver assim, que nem a gente está vendo. Que nem você... Lembra que eu falo para vocês sobre o pensamento? Imagina uma escada. Como que é essa escada? E você começa a descrever a escada. É isso. Você começa a descrever a escada, mas você está num momento tão de foco e concentração que muitas vezes as pessoas veem mesmo, como se fosse real, tá? Mas não precisa ver. Isso aí. E ela vai falando, tá? Só para entender. A pessoa ela fica falando, lembra? O André já deve ter falado isso várias vezes aí. A pessoa fica consciente, né? Então, se ela está consciente, ela está falando. Depressão. Bom, a depressão é possível tratar? Sim, é possível tratar. E é ruim dizer, mas é o mais recorrente, né? Não gostaria de falar, nossa, tem um monte, né, de depressivo. Tem. E é um dos casos mais recorrentes para tratamento. Beleza. Então, a gente vai meio na rapidez aqui, porque tem um monte de pergunta, tá? Beleza, vai lá. Aqui, ó. Essa é uma pergunta que eu não preciso responder. O André faz isso todos os dias com vocês aí. Pessoal, terapia online é normal. Ó, a Thaís entrou, bom dia, Thaís. A Thaís é hipnoterapeuta de criança maravilhosa, tá? Depois eu vou fazer uma live sei com ela. Quem é. A Thaís eu conheço. Thaís. Ó, então, pessoal, terapia online super eficaz também. Como se fosse presencial, tá? E a gente tem tratado, né, Andrezão? Tratado pessoas até de fora, né? O André tá tratando uma pessoa da onde ela é, na Suíça, é isso, né? Tô tratando uma da Suíça. Ó, eu tratei uma mulher de... Pode falar. Olha lá, está em Lisboa, por exemplo. Então, aí, tá vendo? Eu tratei uma mulher de Nova York, no meio do ano passado, nessa pandemia aí. Ela estava em Nova York, ia voltar para o Brasil, deve ter voltado. Tratei ela online. E teve regressão também. Teve regressão também, ó. Só para falar. Acho que é sua cliente. Show. Vamos lá, aqui, ó. A Gif perguntou aqui, ó. Sim. A hipnose destrava... Deixa eu fazer a pergunta que eu não sei se pega, né, no vídeo. Vai lá. Então, a hipnose destrava suas crenças limitantes e uma percepção errada da realidade em determinado momento? Então, com certeza, claro que destrava. Até porque a nossa realidade, você já falou tudo, a nossa realidade, ela é formada por quê? Tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, pelas interpretações que o nosso cérebro faz dos eventos. E é por isso que gera essas crenças limitantes, né? Então, uma pessoa que passa por um momento lá que, por algum motivo, os pais tem o livro lá do Mindset, que fala de Mindset fixo e Mindset de crescimento. E, normalmente, na nossa infância, os nossos pais, por algum motivo, é claro que eles querem que a gente seja o melhor, eles acabam, inicialmente, colocando mindsets de mindset fixo. Você tem que ser o melhor, você não pode errar, você tem que trazer notas boas. Se uma criança vai fazer uma apresentação no colégio e ela está ali ansiosa, você pode ter certeza que se ela não conseguir falar, se ela não conseguir fazer a apresentação, o medo talvez dela não é o porquê que ela não vai conseguir. O medo dela se ela não conseguir, o que vai acontecer com ela quando ela chegar em casa. Entendeu? E aí acaba criando uma crença de que ela não é capaz, de que ela não consegue. E você vai mudar isso. A hipnose muda isso também. Exatamente. Você muda a percepção da sua realidade, Gi, é isso. Você começa a ver o mundo de uma outra forma, e quando você começa a ver o mundo de uma outra forma, você começa a acreditar que aquilo é possível.
você começa a acreditar que aquilo é capaz, e você busca os recursos dentro de você, porque muitas vezes você não está enxergando, mas os recursos estão dentro de você. E com a hipnose você consegue enxergar esses recursos e trabalhar para que você consiga atingir seus objetivos e mudar qualquer crença que você tenha. Tá? Você pegou algum caso de Fala aí, Sani. Não, até se você for fazer a comparação do caso da mulher do xixi lá, quando ela está no avião é outra realidade. Quando ela estava no avião com um problema, era uma realidade. Realidade que ela não, né, tinha que ficar se preocupando. Quando ela muda a questão, ela cria uma nova realidade. O avião é lindo, ela pode voar sem nenhum problema, entendeu? As crenças são assim. Você perguntou sobre casos de dermatológicos, né? Não, dermatite não peguei ainda. Um caso Ô, Kátia, só para te responder, não deixar sem resposta, eu também não peguei ainda casos, mas é possível. Se tem uma origem emocional, todos os casos que existe uma origem emocional é onde a gente busca na hipnose. E eu não sei se o Roy que está aqui, se algum hipnoterapeuta tiver aqui, tiver casos de dermatite de sucesso, fala pra gente aí, tá? O doutor Benendra falou, até que foi ontem ou anteontem, ele comentou da secretária dele. Bom, para quem não conhece aí o doutor Benedito, eu tenho certeza que conhece, né, um neurocirurgião, hipnoterapeuta incrível, e ele comentou da secretária dele, vitiligo. Não deve ser muito diferente, né? É uma questão de pele aí. E ela tinha o vitiligo, que estava, acho que numa parte da pálpebra, alguma parte do corpo dela, e ele tratou ela e ela teve a remissão desse vitiligo aí. Exatamente, ó, pessoal. Sempre que existe... A gente nunca descarta nada. Então, o caso de dermatite, se vier, a gente vai buscar uma causa emocional. Se essa causa emocional estiver ligada ao problema, a hipnose é muito eficaz, tá bom? Muito eficaz. O Dr. Benê, eu vou fazer uma live com ele sobre dores. E aí, se vocês quiserem, vocês também perguntam para ele nesse caso aí, a gente lembra ele. Puta, tá chegando. Não vai dar tempo, pessoal, já 8h04, mas eu vou pegar aqui, peraí. Vai lá. O João Carlos aqui, peraí. Aqui, ó. Quando há múltiplos traumas no cliente, por onde começar na hipnoterapia? Bom, a gente sempre fala que a hipnoterapia ela é pontual. Tem que sempre entender isso. E a gente vai sempre primeiro na anamnese, na conversa, antes de ser hipnotizado, entender para a pessoa qual que é a pior coisa para ela naquele momento. Porque a gente vai entender, é claro, vão ter situações que você vai ter coisas que vão estar associadas. Se elas estiverem associadas àquele trauma, se você resolve um, normalmente resolve-se os outros. Mas se a pessoa fala assim, eu tenho medo de barata, eu tenho fobia de lugares fechados, tenho fobia social, qual desses 3 é o pior para você? É claro que não é essa pergunta facinha agora, como eu estou fazendo aqui, a gente vai estar conversando e ele vai trazer situações. Qual é a pior coisa desses que você está passando? Que se resolver, a sua vida muda de uma forma, né, incrível. Se você não tiver mais isso, como que você fica? Se você não tiver mais aquilo, como você fica? Então ela vai definir nessa conversa, antes mesmo do tratamento em si, lá na hipnose, ela vai definir o que realmente ela quer tratar. Depois que resolve, de novo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ansiedade, depressão, a ansiedade ela vai estar associada a várias questões. O depressivo tem insônia, o depressivo ele é ansioso, o depressivo ele tem baixa autoestima, ele tem um monte de coisas envolvidas na depressão. Você vai tratar o que aí? Você vai tratar talvez a ansiedade dele. E talvez se trate a ansiedade, as outras questões resolve-se. Por quê? Porque elas estão linkadas. Ele vai passar a ter um sono reparador, então ele vai conseguir dormir durante a noite. Se ele dorme durante a noite, durante o dia, ele tá mais disposto, a pessoa fica mais disposta, consegue focar, se concentrar. Automaticamente você vai ver que a pessoa vai se sentir bem, ela vai olhar para o espelho, vai se ver uma outra pessoa, você melhora a autoestima dela. Você entendeu? Então, um monte de coisa. Então, ela era depressiva e ficava deitada, ela percebe que agora ela pode levantar, fazer as coisas que ela não fazia, ela pode praticar exercício. A gente vai ensinar também isso, né? A hipnose não é só fazer lá e acabou. A gente vai mostrar para ela novas possibilidades, né? Então, eu sempre falo para os meus clientes, olha,
Eu tenho um livro lá que eu cito, eu indico para eles, que é o Milagre da Manhã, que é 6 coisas que você tem que fazer pela manhã que vai resolver o seu dia, vai fazer o seu dia ser diferente. E são as coisas mais simples, que é exercício, meditação, oração, ou gratidão, ou auto-hipnose, ler, escrever, afirmações positivas, visualizações. São coisas que a gente sabe que é simples, mas que a gente talvez não está fazendo. E isso, depois que a pessoa não tem mais o problema, fazer isso para ela vai ser a melhor coisa. E se resolver um monte de coisa que estava envolvida. Exatamente. A Gi falou aqui, quando no caso de emoções, a hipnoterapia, então, é super eficaz. Sempre. A hipnoterapia sempre vai buscar emoção, tá, pessoal? Então, se existe algo emocional ligado às suas doenças físicas, vocês viram a live da doutora Sabrina? Se existe algo emocional ligado às suas doenças físicas, a hipnoterapia ela é eficaz nisso, tá? Então, a auto-hipnose, sim, Thiago, já vou lançar um curso online que você vai aprender auto-hipnose. Quando você tem autoestima baixa, a hipnoterapia ajuda demais. Demais. Ó, pessoal, eu vou tirar, peraí, eu vou dar um print aqui, que já são 8h08, tá? 8h08. Peraí, eu vou tirar o print, que eu não sei como que se eu consigo ver essas perguntas depois, tá? Opa. Cacete, tem bastante pergunta. E aí, e se tem pergunta que a gente não conseguiu responder, pessoal, tem a caixinha lá, manda pra mim lá. Manda pra mim, tá bom? Que eu mando pro Sani e ele já responde aí. Beleza, pessoal? Ó, 1 hora de live não dá, eu falo pra vocês, não dá pra gente responder tudo. A Thaís, também já falei com ela, depois eu vou fazer uma live para hipnose para crianças, vocês vão ver que legal. Mas, Sanito, pra gente finalizar, para quem não segue o Sani ainda, eu não sei se aparece aqui para vocês, para mim não aparece mais. Clica nesse título aqui, ó, tá o título aqui. Quando você clica no título, aparece o Instagram do Sani. Segue ele lá que ele tem muito conteúdo, ele faz lives também sobre hipnose, principalmente sobre o trabalho mental. Ele fala muito, muito, muito sobre a mente. Tá? Então, segue ele lá aqui, ó. Clica aqui, vê no Instagram dele, é Sani Machado Oficial. Deixa eu até por aqui, ó. Mas segue ele lá, tá? Então, Sanito, para terminar, o que você fala pra galera aí? Essa galera aí me acompanha direto aqui pela manhã. Bom, de novo agradecer, né? Agradecer mais uma vez aí, André, para estar falando com as pessoas, para a gente estar dividindo, né? Compartilhando informação, compartilhando conteúdo. Bom, a dica que eu sempre dou até tem cadê aqui rapidinho? A Thaís Shimabukuro falou ela lembra de eu ter praticado o Milagre da Manhã. Quando eu aprendi, quando eu li esse livro, eu pratiquei por 1 semana esse livro via live, né? E foi uma das formas de mostrar para as pessoas que existem coisas simples na vida que a gente pode fazer que já melhora. Então, eu sei que muitas pessoas ficam bloqueadas para isso, né? Tanto que esse é um livro que eu recomendo, porque é um livro que eu falo que não é um livro para ler, é um livro para praticar. E são coisas simples, como levantar de manhã. A primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer informações que me façam se sentir bem. E não me trazer informações que eu vou, durante o dia, depois ficar pensando, vou sair de casa. A gente sabe que existe assalto, a gente sabe que existe acidente, a gente sabe que existe um monte de coisa. Mas talvez a gente precise, na primeira hora do dia, de informações boas para a gente poder viver esse dia. Então, se você puder levantar de manhã, praticar exercício, não consigo. Alonga, faz aí uma flexão, faz uma abdominal, coisa simples. Você precisa de 10 minutos para movimentar o seu corpo para fazer essa mudança da fisiologia. Não precisa fazer, para quem no começo não consegue ir para uma academia, fazer 40 minutos que a gente faz, que a gente posta, você precisa fazer alonga, faz uma, né, e é isso. Eu não sei meditar, eu não sei, você tem uma religião, você tem algo que você acredita, se você tem uma religião, provavelmente você tem uma oração. Então de manhã, primeiro que você levantou, faz uma oração. Se você não tem, aprende, né? Mas são coisas simples que a gente está falando. Se você não gosta de ler, a gente talvez não goste de ler porque a gente não talvez tenha uma mentalidade daqueles livros do colégio, que eram coisas chatas. Hoje você pode ler o que você quiser. Se você não sabe ler, não consegue ler
rápido, ou ler uma página, uma folha por dia, já tá bom, entendeu? Então, essas são essas simples coisas que já faz você mudar o seu dia, pode ter certeza. Essa é a dica que eu deixo para vocês aí. Aí, ó, a Cintia até falou, ó, assiste a live do André de manhã. Ó, pessoal, vou Isso aí. tirar Ó, você quer melhor coisa? Quer melhor coisa que assistir a live do André? Ó, eu tirei os comentários aqui pra gente tirar o print pra você postar, hein, ó. Você vai tirar o print, vai me marcar, vai marcar o Sunny. Então, ó, 3. A gente vai fazer a pose do print, você vai tirar o print, vai marcar eu, vai marcar o Sunny, vai postar nos seus stories e vai escrever o seu aprendizado lá, como eu sempre falo pra vocês. Valeu? 3, 2, 1, olha lá, ó.